Então, vamos dar a sequência aí de onde a gente estava. Nós estávamos falando da diferença da combustão completa para a combustão incompleta. O que difere a combustão completa da incompleta são apenas os produtos formados. Na combustão completa, vai ocorrer formação de dióxido de carbono. Na combustão incompleta, vai ocorrer a formação de monóxido de carbono ou apenas carbono sólido. Gente, os reagentes sempre serão os mesmos, o combustível e o gás oxigênio. O que vai mudar realmente são apenas os produtos. Nos produtos eu vou ver sempre CO2, se for combustão completa. Monóxido de carbono ou carbono, se for combustão incompleta. A principal diferença para me escrever no papel que me interessa da combustão completa para incompleta são os produtos formados, pois na combustão completa forma só dióxido de carbono e água. Na combustão incompleta, formam-se monóxido de carbono ou só o carbono sólido. Então, toda reação de combustão, ela tem um combustível que vai entrar em contato com o oxigênio do ar, vai entrar em contato com uma faísca e vai pegar fogo, beleza. Mas o que vai mudar? Vai mudar se vai ser completa ou incompleta o meu produto. O meu produto sempre vai aparecer água? Sim. O que pode ser que então apareça lá? Dióxido de carbono, monóxido de carbono ou só carbono. Visualmente, eu olhando, o que eu vou perceber? Quando eu olho para uma combustão completa, forma dióxido de carbono, que é um gás incolor. Não vejo nada, vejo só aquelas fumacinhas saindo lá, não vejo nada. Por exemplo, quando o seu gás de cozinha tá novo, ele não suja a sua panela, combustão completa do gás de cozinha. Na combustão incompleta, formando monóxido de carbono, vai formar também um gás incolor. Mas geralmente, quando a combustão está incompleta, ele já começa a sujar a sua panela. Um exemplo de combustão completa para vocês, gente. O gás de cozinha novo, não suja a panela. Um exemplo de combustão incompleta para vocês. Quando o gás começa a acabar, que ele começa a sujar a sua panela. Outro exemplo. Quando eu pego uma vela e acendo uma vela e coloco um prato em cima dessa vela, não forma aquela mancha preta no prato? Aquela mancha preta no prato é sinônimo de uma combustão incompleta. Visualmente, a minha combustão incompleta que forma esse carbono sólido. A minha combustão incompleta que forma esse carbono sólido é aquela fumaça de quando eles colocam fogo na cana que suja a minha casa daquelas fuligens, daqueles pequenos pedacinhos de cinza. Então, visualmente, eu vou ver isso. Eu não vejo nada aqui. Eu vejo que começa a sujar as minhas panelas, começa a sujar o recipiente e eu vejo claramente fuligens no meu recipiente, no meu ambiente. Agora, no papel, falou de combustão completa, o seu produto é CO2. Falou de combustão incompleta, o seu produto é CO ou só C, é monóxido de carbono ou só o carbono sólido. Mas, professora, o que faz uma combustão ser completa ou ser incompleta? O que faz uma combustão ser completa é a abundância de oxigênio. Se tem muito oxigênio, ela vai ser completa. Mas se tem pouco oxigênio, ela vai ser incompleta. O que faz uma combustão ser completa ou incompleta é a quantidade de oxigênio. Se tem pouco oxigênio, incompleta. Se tem muito oxigênio, completa. No entanto, gente, o que eu vou ver lá no meu papel são produtos diferentes. Quando eu vou escrever uma reação de combustão completa, o meu produto é CO2. Quando eu vou escrever uma reação de combustão incompleta, o meu produto ou é monóxido de carbono ou é apenas o carbono sólido. Ele pede a reação de combustão completa e incompleta do etanol. O etanol é o meu combustível. Para ser reação de combustão, esse combustível tem que estar na presença do oxigênio. Esses são os meus reagentes. Para ser combustão completa, precisa ter dióxido de carbono e água.
Bom, essa reação não está balanceada. Por que que ela não está balanceada? 2 carbonos aqui, só uma aqui. Então, como eu tenho 2 carbonos aqui, eu vou pôr um 2 aqui. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. 2 hidrogênios não dá, né, gente? Vou pôr um 3 aqui. Então, eu preciso de 3 águas. Porque assim, eu tenho 6 hidrogênios. Quando eu fizer isso, eu vou ter... Pus um 2 aqui, 4 oxigênios. Pus um 3 aqui, 7 oxigênios. Aliás, né? Aqui a minha ficou errada, vocês têm que colocar aí 3,5. Vou corrigir. Então, dando sequência aí, né? Então, olha, se eu tenho 7 oxigênios de cá, eu preciso ter 7 oxigênios antes. Então, essa é a minha combustão completa do meu etanol. Vamos para a combustão incompleta. Lembrando assim, falou de combustão, eu preciso do meu combustível e do meu oxigênio. Como a combustão que eu quero escrever agora é incompleta, o meu produto não vai ser mais dióxido de carbono, vai ser monóxido de carbono e água. Bom, da mesma forma aqui, olha, 2 carbonos aqui, eu preciso pôr um 2 aqui. 6 hidrogênios aqui, eu preciso pôr um 3 aqui para eu ter 6 hidrogênios. Quando eu fizer isso, eu vou ter agora nessa reação a presença, então, de, olha, 2 oxigênios mais 3 oxigênios, 5 oxigênios. Então, eu vou ter a presença de 5 meios, né? 5 sobre 2 ou 2,5 O2. Aí, para ter essa reação tá devidamente balanceada. O que que mudou dessa para essa? Mudou que o produto dessa é CO2. O produto dessa é o monóxido de carbono. Mas o que que fez essa mudança? Oxigênio em abundância, pouco oxigênio. Vamos fazer a outra combustão incompleta. Combustão sempre vai ter o combustível e o comburente como reagente. Só que como eu quero uma combustão incompleta, essa combustão agora vai formar só aquele carbono sólido e a água. Bom, 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui da mesma forma. 6 hidrogênios aqui, 3 H2 aqui, né? 3 águas de cá. Então, quando eu fizer isso, olha, eu vou repetir esses números aqui sempre, ó. 2CO, CO2, 2CO, 2C. 3 água, 3 água, 3 água. O que vai mudar é aqui nessa quantidade. Bom, eu vou ter agora 3O, né? 3 oxigênio desse lado. Preciso ter 3 oxigênio desse lado. Como o meu oxigênio está de O2, eu vou ter, então, 3 meios de O2 desse lado. Então, essas são as reações aí da combustão do etanol. Combustão completa formou CO2. Combustão incompleta formou monóxido de carbono ou carbono sólido. Vamos fazer a mesma coisa para a combustão da gasolina. Gente, não esquece assim, combustão, o seu reagente vai ser seu combustível mais oxigênio. É combustão completa, vai formar CO2 e água. Eu tenho 8 carbonos aqui. Preciso ter 8 carbonos aqui, então vou ter 8 CO2. Eu tenho 18 hidrogênios aqui, então eu preciso ter 18 hidrogênios aqui. Como aqui é H2, eu preciso ter 9 águas. Bom, 8 vezes 2, 16, mais 9 oxigênio, 25 oxigênios. Como o meu oxigênio está de O2, então 25 sobre 2, O2. Ou 13,5 O2, né? 12,5 O2. Agora, o que vai mudar para a combustão incompleta? Meu reagente vai continuar sendo a gasolina, vai continuar sendo o oxigênio. Só que ao invés de formar produto CO2, vai formar produto CO e água. O monóxido de carbono e a água. Olha, os índices aqui não vão mudar, porque 8C aqui, preciso ter 8C aqui. 18 hidrogênios aqui, preciso de 18 hidrogênios aqui.
O que vai mudar é a quantidade de oxigênio. Aqui eu tinha 25 oxigênios. Aqui eu tenho 8 mais 9, eu tenho 17 oxigênios. Então, 17 sobre 2, porque aqui não tem oxigênio sozinho, é O2. Por isso que eu ponho esse sobre 2 aqui. Eu tenho aqui, então, desse lado, 8,5 O2 para equilibrar a minha reação. Reagente continua sendo o mesmo na reação de combustão incompleta. O que é que vai mudar? Vai mudar o produto. Combustão completa forma CO2. Combustão incompleta forma monóxido de carbono ou carbono sólido. Os índices aqui, ó, se eu tenho 8 carbono aqui, eu tenho que continuar tendo 8 carbono aqui. Se eu tenho 18 hidrogênios, eu continuo tendo os 18 hidrogênios, não vão mudar. O que vai mudar é a quantidade de oxigênio. Agora aqui eu tenho apenas 9 oxigênios, então 9 sobre 2 vai ser a quantidade do meu oxigênio aí. Então, meninos, fechou aí. Né? Nós vamos fazer a reação de combustão do etanol e da gasolina. Ficou duplicada aqui a reação de combustão da gasolina. Aguarda só um momento aqui. Prontinho aí pra gente, então, né? Nós temos aqui a reação de combustão do etanol, do álcool, completa e as incompletas, e da gasolina. Gente, observe que os reagentes, olha, foram os mesmos, tanto nas combustões completas quanto nas incompletas. O que que mudou? Mudou que na combustão completa formou CO2. Na combustão incompleta não forma CO2, forma monóxido de carbono ou só o carbono. Todos os reagentes foram iguais, o combustível e o comburente oxigênio. Mudou que na completa formou o CO2, na incompleta formou o monóxido de carbono ou carbono sólido. O que faz essa diferença é a quantidade de oxigênio. Então, eu coloquei aqui para vocês escreverem aí, que ele pede também para escrever. A diferença entre uma reação de combustão completa e incompleta é a quantidade de oxigênio disponível, levando à formação de dióxido de carbono na combustão completa, quando há abundância de oxigênio, e a formação de monóxido de carbono ou somente carbono, quando não há oxigênio suficiente. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? A diferença da combustão completa e da combustão incompleta. Combustão completa, seu produto é CO2. Combustão incompleta, seu produto é monóxido de carbono ou somente carbono e água, né? Questão 7. Essa questão caiu no simulado de vocês do ano passado. Espero que vocês tenham relembrado e acertado. Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. Ou seja, é uma combustão completa, né? O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é o butano, porque tem o maior valor. Gente, sem continha, sua resposta não tem argumento nenhum. Bom, então eu quero saber, a partir de 58 gramas desses compostos, qual é a substância que vai emitir mais CO2. E é importante observar que essas reações não estão balanceadas. Vamos trabalhar então com o primeiro, o metano. Bom, o metano produz CO2. Um carbono antes, um carbono depois. Ok. Massa molecular do metano, ele deu aqui, 16 gramas. Do CO2, se você fizer aí o cálculo das letrinhas do CO2, você vai obter 44 gramas. Se eu tiver 48 gramas do metano, eu vou ter a formação de quantas gramas de CO2? Resolvendo a minha regrinha de 3 aí, eu vou ter a formação de 159,5 gramas de CO2. Vamos fazer a mesma coisa com acetileno. A massa molar do acetileno, 26 gramas. Agora, como são 2 carbonos aqui, ele vai formar 2 CO2.
Então, aqui eu não vou usar 44, eu vou usar 44 vezes 2, 88. Multiplicando o cruzado, o acetileno é capaz de liberar 196,3 gramas de dióxido de carbono. Vamos para o próximo. O etano. Bom, o etano tem 2 carbonos aqui, então preciso ter 2 carbonos aqui. Também vai formar 2 CO2, por isso 88 gramas aqui. 30 gramas da massa desse C2H6 aqui. Bom, isso vai formar quantas? Quantas gramas de CO2? Resolvendo a minha regrinha de 3, vai formar 170 gramas de CO2. O propano. O propano, ele tem 3 carbonos antes, então ele precisa ter 3 carbonos depois. 3 vezes 44, 132 gramas. Então, essas 44 gramas que tá dando aqui, elas formam para mim 132 gramas dele. Resolvendo, 58 gramas vão formar 174 gramas do CO2. O último, o butano. Bom, 4 de cá, 4 de cá, né? Então, eu tenho a formação de 4 CO2. 4 vezes 44, 176 gramas. Então, 58 gramas desse forma 176 gramas. Então, o butano forma 176 gramas do dióxido de carbono. Pus aqui pra gente, olha. Quem formou mais? Etano 170, butano 176, metano 159, propano 174, acetileno 196. Então, a resposta correta da número 7, letra E, acetileno, forma 196,3 gramas de CO2 para 58 gramas dele, né, gente? Então, a resposta correta aí, letra E. Façam as continhas aí. Questão número 8. Dada a equação abaixo, essa, gente, é a reação de formação da água. Ou a reação de combustão do hidrogênio. É combustão do hidrogênio porque só ocorre na presença do oxigênio. Podemos afirmar que a sua ocorrência temos. Bom, se é uma reação de combustão, é uma reação que ganha calor ou libera calor? É uma reação endotérmica, entra calor, ou libera calor, exotérmica? Bom, reações de fogo, de combustão, são sempre reações exotérmicas, liberam energia na forma de calor. Então, aí nós temos uma reação de liberação de calor, uma reação exotérmica. Bom, poderia ser a letra B, liberação de gás oxigênio. Bom, está havendo consumo de gás oxigênio. Higroscopia é a absorção de água, não está absorvendo água, está formando água. Perda de água, não está perdendo água, está formando água. Então, número 8, sugestão de resposta para vocês, letra E. Número 9, o monóxido de carbono, né, o CO, é um gás extremamente tóxico. Questões de segundo, se a gente estiver em contato com esse CO aqui, questões de segundo em contato com ele, nós podemos morrer, porque ele se liga à nossa hemoglobina lá no sangue e impede o transporte de oxigênio. Já ouviram falar na carboxiemoglobina? Quando o monóxido de carbono se liga à minha hemoglobina, forma a carboxiemoglobina. E aí ele ocupa o lugar do oxigênio. E aí o meu sangue para de transportar oxigênio. Falta oxigênio para o meu corpo, então é questões de segundos, minutos para nós morrermos, né? Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o monóxido de carbono estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o gás oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Nas queimadas em matas e florestas, quando queima uma mata perto da sua casa, você morre? Não, então ele não está presente lá, né, gente? Tem presente lá nas queimadas das matas e florestas, mas em pequena quantidade, não em grande quantidade. Na decomposição da matéria orgânica nos lixões urbanos, na decomposição do lixo, não.
No abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento? Peraí. O que eu estudei até agora, o que nós estamos falando até agora, é que o monóxido de carbono ele está presente na combustão incompleta de combustíveis. Então, o monóxido de carbono ele está presente aonde? Ele está presente na combustão incompleta de combustíveis fósseis. Então, a resposta da número 9 para vocês é a letra D. Fim.